Bom dia. Bom dia, professor. Desculpa o contratempo aí de novo. Correria danada. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo jóia. Então tá bom. O pessoal tá entrando aqui, nós já vamos bater um papão aqui. Professor, eu combinei da gente fazer na quarta-feira por conta da gente não ter aula, mas se o pessoal entrar mais né, a gente vê conforme forem entrando. Se o pessoal participar mais na sexta, aí a gente pode voltar para sexta mesmo. Não, mas essa semana tá finalizando isso também, que nós estamos entrando na clínica daqui 2 semanas. Tá Ah, esgotando. tá bom. Tá bom? Hoje vai ser a Tá última, bom. a última revisãozinha nossa. Tá? Tá bom, professor. Isso que eu queria conversar com você também, né? Todos presentes, melhor ainda, mas você como representante do sétimo período, né? Vocês são três turmas que estão indo para a turma. Está dividido em turma um, turma 2 e turma 3. Hoje Isso. a Adriene está tornando público, pelo menos para nós professores, não sei se já mandou para vocês, o horário o início do sétimo período, a partir do dia 3 de novembro. Né? Vocês já receberam Já, sim. Ela mandou pra gente faz um tempinho. A gente até já. Eu e a Raíssa até tava separando as turmas já. tá? Aí parece que tem alguma alteração em cirurgia, mas não alterou o PPR. Não, beleza, não, e sem maiores problemas. Então, o que nós fizemos, né, para ficar claro? Todas essas atividades que a gente está fazendo desde agosto, vai contar a carga horária para isso. Então, a minha ideia, deixa eu até ver se eu acho o arquivo aqui, eu vou abrir ele para já mostrar para vocês. Só um segundinho. Plano de retomada, não. Plano de ensino, não. Cadê ele aqui? Horário da Univap. Deixa eu me achar aqui. Aqui não. Aqui está até removível. Está aqui. Ó. Ele vai abrir, eu vou mostrar para vocês também. Tá? Então vamos lá. Start vídeo. Admite todos. Eu fico perdido aqui. Eita. Stop vídeo. Share, new share. New share. Cadê? Aqui, ó. Vamos lá. Ó, isso aqui é que eu vou mandar para. Como é que eu Pra faço mim, para. professor. Ah, A Bárbara tá pedindo pra entrar, professor. Não sei se o senhor já aceitou ela. deixa eu ver aqui. Não, não tá aparecendo ainda para mim. Já aceitou. Já sei. Ah, então tá legal. Tá. Obrigada. Tá. Ó, eu vou dar um exemplo da turma um para vocês, tá? Pra vocês entenderem, ó. Considerando as aulas remotas que vêm sendo ministradas com a turma do sétimo período durante os meses de agosto, setembro e outubro, que são essas aqui, e hoje é a última, tá? Desde o início do segundo semestre letivo de 2020, serão necessárias 6 clínicas para a complementação da carga horária da turma, conforme o planejamento junto à coordenação do curso de odontologia, com o início das atividades no dia 3 de novembro de 2020. Então, nós vamos usar, não ficar aquele negócio se arrastando em janeiro, e aquela confusão de Natal, Ano Novo. Então, nós vamos pegar a clínica e vamos fazer. Tá? O que pode acontecer, e que eventualmente já aconteceu com essa turma que está indo para o oitavo também? Não ter paciente, mais difícil de ter paciente. Tá? Só que no primeiro semestre letivo do ano que vem, vocês vão estar no oitavo período. Tá? E as turmas de fixa eu tenho pego também. Tá? Então o que nós vamos fazer? Essa clínica a gente vai fazer como se fosse meio um mix para vocês não terem uma perda muito grande. Se você agora, no comecinho do semestre, tiver muita dificuldade de arrumar um paciente de removível e arrumar esse paciente em fevereiro, março do ano que vem, você vai tratar esse paciente lá na clínica do oitavo período também. Você ganhar traquejo. Então, na realidade, com o problema da pandemia, o que eu queria que ficasse claro para todos os alunos e principalmente para o representante de sala, que gera angústia, eu sei que gera angústia. Você fica, como é que vai fazer para fazer a nota? Como é que vai fazer, né? A avaliação teórica a gente faz em cima desse conteúdo teórico que nós fizemos, de 4 pontos.
Não existe mais o trabalho mínimo que tinha. Vai ter uma atribuição para o valor da atividade clínica. Precisa comparecer, precisa se envolver com a coisa para a gente poder dar uma nota para vocês de clínica durante esse período de novembro e dezembro. Mas sem estresse, não fiquem preocupados, como é que vai ser essa nota, porque, na realidade, nós, professores, também estamos aprendendo a lidar com a situação. Beleza? Tem alguma dúvida que esteja incomodando vocês? Maria Júlia? Não, professor, por mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Vocês entenderam como é que foi feito? Então, não perder tudo, porque ia ficar. Se botasse agora, usar as clínicas da semana do Natal, o Ano Novo, e mais as 2 semanas iniciais de janeiro para fazer clínica, é complicadíssimo. O tético vai faltar, não vai vir, o paciente não vai vir, o paciente. Não, é uma coisa que fica inexequível, né? Fica uma coisa muito difícil da gente fazer. Então, essa ideia de trazer todos os conteúdos, revendo os conteúdos da Removível, agosto, setembro e outubro, foi providencial, porque nas aulas de agosto, os alunos que estão no 8º também assistiram, era todo mundo junto. E na clínica, o desempenho deles foi bem bacana, não teve ninguém pendurado, não, tá tudo sob controle. E acredito que o do 7º período também vai ficar muito legal. E podendo complementar essa clínica com a clínica do 8º período no primeiro semestre de 2021, né? Beleza? Vamos lá. Vou fechar essa tela aqui. Opa, agora aqui não. Agora vamos voltar aqui. Share screen. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre seleção de dentes. Uma coisa que passa batido na formação de vocês, né? Tanto na prótese total como na removível, né? E na fixa também tem o problema da seleção dos dentes que a gente vai substituir quando está fazendo a prótese, né? Vamos lá. Opa. Estética, né? Quando a gente pensa em estética, a gente pensa em proporção. Uma coisa a gente acha mais bonita ou menos bonita quando a proporção dela, ou o caso está proporcional, né? Por exemplo, aqui tem uma escultura do Rodin, né, que é o pensador. Oi? Alguém falou alguma coisa aí? Bom, quando a gente bate o olho, a gente acha bacana. Por quê? Porque isso guarda uma certa proporcionalidade. Lá na Idade Média, né, 1500, né, no Renascimento, né, existiram autores que eram preocupados muito com isso, né? Um dos caras que era muito preocupado com isso e foi contemporâneo do outro Leonardo, do Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci que fez a Mona Lisa, que inventou a bicicleta, helicóptero, toda aquela coisa. Então, foram os caras que prestaram muita atenção no que tinha à volta deles e enunciaram uma série de princípios que a gente usa até hoje. Então, tem muita coisa que a gente faz e a gente não sabe de onde veio, né? Então, começa a fazer de forma... é assim porque é assim. Não, é assim porque alguém pensou em fazer assim, né? Esse Leonardo de Pisa é contemporâneo do Leonardo da Vinci. E o outro nome dele é Fibonacci, né? E na matemática, ele era um matemático, né, de formação. Ele montou a sequência de Fibonacci. O que ele fez? Olhando para os números, ele percebeu uma proporcionalidade entre eles, né? Então, o que ele fez? Ele pôs numa escala aqui embaixo. 0, 1, depois tomou o número 1. O sequente, 1 com 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. 3 mais 8, e assim sucessivamente. Então, o que ele fez? Ele criou uma sequência matemática, né? Os números vão se repetindo. O que partiu da coisa? Matematicamente, existe uma proporcionalidade em relação a isso, né? Então, quando ele pega 2 dividido por 1, dá 1 dividido por 1 dá 1. O 2 dividido por 1, o antecessor dele, dá 2. Então, deu um pulo aqui. Quando ele pega o 3 e divide pelo 2, que é o próximo número da sequência, deu 1,5. Quando ele pega o 5
divide por 3, dá 1,6 e uns quebradinhos. Quando divide o 8 por 5, dá 1,6 e uns quebradinhos. O 13 por 8, 1,6 e uns quebradinhos. Então, a partir daí, ó, a primeira casa decimal, tudo que eu divido o número anterior pelo posterior, né, pelo antecessor dele, mantém esse 1,6. Existe uma proporcionalidade no universo, né, que a sequência matemática prova isso. A nossa galáxia está disposta desse jeito. Se você olhar para um girassol, aquela flor de girassol, ele tem um pontinho lá no meio, depois 2, depois 3, depois 5, 8. O crescimento daquelas órbitas do girassol segue uma sequência de Fibonacci. E quando você mantém essa proporção, né, de 1,6, o olho humano acha aquilo agradável. A gente passa a enxergar aquilo agradável. E foi pensando nesse segmento que a gente chamou de 5 por 3, 1,66. Na primeira casa decimal, sempre dá 1,6 e uns quebradinhos. Né? Então, tudo que mantém essa proporção, a gente acha agradável ao olho humano. Tá? E foi baseado nesse segmento áureo que o Leonardo da Vinci, né, apropriou do conhecimento do contemporâneo dele, do Fibonacci, e fez a Mona Lisa. Quando a gente olha para a Mona Lisa e acha ela toda enigmática, lá, toda coisa, ela mantém essa proporcionalidade nos traços dela. Né? Então o olho humano acha isso bonito. E o Leonardo da Vinci, além disso tudo, ele era um grande anatomista. Né? Inclusive, no começo do ano, teve uma exposição dele no MIS, né? No Museu de Imagem do Som em São Paulo, né? Muito bacana. Né? Então, o que ele fez? Ele começou a estudar o corpo humano e perceber certas proporcionalidades no corpo humano. E fez aquele famoso hominho de Vitrúvio. Né? Essa imagem aqui. Quando ele pega o antebraço de um ser humano e divide pelo tamanho do braço, dá 1,6. Quando ele pega a coxa, né, do cara, o fêmur, e divide um pelo outro, dá 1,6. Pessoal, dá 1,6 quando o cara é proporcional. Então, quando eu falo que a distância mesodistal de um incisivo central é de 1/16 da distância bisigomática do paciente, é quando o cara está nessa proporcionalidade. Todo mundo conhece a história da Mônica, né? O desenho animado da Mônica. O que a Mônica é? A Mônica é dentuça. Então ela tem um dentão maior. Quem foge da proporcionalidade, a gente classifica de uma forma mais excludente. Então, não é todo ser humano que tem as dimensões do homem de Vitrúvio, mas todo que mantém as dimensões do homem de Vitrúvio são agradáveis, a gente acha bonito. Então, se eu vou fazer uma reabilitação no meu paciente e vou ter que colocar uma prótese nele, eu quero saber qual a proporção que eu vou colocar nessa prótese. Então, os dentes artificiais foram criados baseados, né, nisso. Quem conhece em São Paulo a Ponte Estaiada, lá, que é lá na Marginal Pinheiros, né, lá no fim, como é que é o nome daquela rua? Não vou lembrar o nome agora. Onde tem o estúdio da Globo, que aparece no fundo lá. O mastro da Ponte Estaiada foi baseado, né, chama mastro vitruviano. Então, essa parte mais baixa da base aqui é 1,6 maior do que a outra. Então, quando você olha para aquilo, aquilo fica agradável. Né? Então, tem um institucional da firma que fez, que é bem bacana, né? Olha lá. Né? Fez isso e dispôs os tabuleiros de forma que isso fique agradável ao olho humano, mantendo a proporção áurea. Né? É baseada nisso que a gente escolhe dentes. Né? Então, quando eu pego essas distâncias entre, né, as órbitas, a largura do nariz e o tamanho de dente, se eu mantiver essa proporção, eu vou ter um dente bem escolhido. Né? Vamos lá. Sempre pensando nisso. Posso usar, né, um paciente, essas distâncias mantém, né, a altura do olho, nariz. Isso se o paciente for proporcional.
Se o paciente não é proporcional, eu posso até tentar a harmonização orofacial hoje vai trabalhar com isso também, né? Com essa parte da sequência de Fibonacci. Né? Autores americanos, na década de 30, 1930, né, do século 20, né, o que eles fizeram? Tent e Woodclap. Eles falaram o seguinte, que a largura dos 6 dentes anteriores em curva bate na altura, né, de uma perpendicular que desce, olhando para o horizonte, desce pela pupila do paciente e cai certinho no canto do olho. Quem guarda? Você vê pessoas que têm aqueles dentinhos pequenininhos. E tem a Mônica que tem um dentão. Isso são exceções. Né? Agora, se eu for fazer uma prótese com um paciente e colocar um dentão da Mônica nele, vão chamar ele de dentuço. Então, nós, dentistas, temos a preocupação de, ao reabilitar o paciente, buscar uma proporcionalidade, aquele que a gente está introduzindo, né, com a parte aloplástica, que a gente está introduzindo, no caso, uma restauração, uma prótese, né, naquela proporção daquele paciente, para a gente conseguir passar ao olho humano, de quem vai ver o que a gente está fazendo, o mais batido possível aquela reabilitação que a gente está fazendo. Tá? Então, baseado nisso que a gente faz essas escolhas, que nós vamos fazer na clínica. Então, linha alta do sorriso, linha dos caninos, linha mediana. Né? Divide em 2 hemifaces, né? O plano sagital mediano. Na prótese total, lá no 4º período, a gente já fez isso. Selecionamos dentes, fizemos as dentaduras para os nossos pacientes. E agora, no 7º período e no 8º período, nós vamos fazer. A prótese total que a gente faz no 4º período é uma coisa menos compromissada com a parte estética. Os alunos fazem a montagem dos dentes, né? Fazem toda a parte laboratorial, feito alguma vez na vida. Né? E normalmente a gente terceiriza isso com o laboratório de prótese. Né? E outra, quando o paciente compra, o paciente do 4º período não paga pela prótese. Quando ele paga pela prótese, ele quer uma prótese mais bonita, mais adequada. Né? Mesmo sendo a gente não costuma não achar feio aquilo que a gente fez, né? Então, mas a gente sabe das limitações das próteses que nós entregamos para o paciente no 4º período. Agora, as próteses que são entregues no 7º e no 8º têm um acabamento estético muito mais elaborado. Né? Então, isso serve também para a gente poder discutir lá na clínica. Mas a técnica não muda. Plano sagital mediano, linha dos caninos, linha alta do sorriso. Tá? E vou dividir isso, né, da melhor maneira possível, dando suporte labial, devolvendo o arco de cupido, né, tentando minimizar essa perda do paciente. Né? Então, vamos lá. A reguinha para medir em curva, né? Vocês lembram de como a gente fez lá na prótese total. E aí os fabricantes dão os formatos dos dentes. Esse dente é um formato triangular e a distância da distal do canino, a distância desse outro canino, dá 42,1. A altura do incisivo central dá 9,5. Né? E a largura dele 9,5, a altura 9,5 e a largura 7,9. Né? E ó, uma outra boca, né? Ele já largou um pouquinho mais o central. Por quê? Eu dividir isso em pacientes do sexo masculino e do sexo feminino, dando uma formatação esteticamente mais adequada, né, à nossa prótese. É uma outra marca de dente. Né? Ó, o perfil. Né? Como que a Biolux, né, Art Plus e outras fabricantes de dente chegaram a esses padrões de dente que ela vende? Através da sequência de Fibonacci. Os dentes aguardam uma certa proporcionalidade. O central com o lateral com o canino e o conjunto inteiro. Tá? Agora, tem gente que tem rosto mais largo, tem gente que tem rosto mais estreito. Eu vou adequar o tamanho dos meus dentes, tá? Das minhas bocas, né, de 6 dentes, para cada um deles. Olha esse caso. Né? Essa paciente é da clínica da faculdade. Olha a dentadura que ela usava. Tá? Bateu o olho nisso aqui, é uma dentadura. Certo? Agora, moldou de novo, fez uma nova dentadura. Olha o caso embaixo, aqui no close. O que está acontecendo? A altura do dente está muito mais proporcional. A largura dele está muito mais proporcional. O paciente é a mesma, você não fez nada. A dentadura é um pedaço de plástico com os dentes pendurados em cima, né? Como todas as outras. Essa, você percebe nitidamente que está inadequada. Por quê?
não guarda a proporção com o rosto do paciente. Já a de baixo, né, foi feita pensando na proporção áurea, né, daquele paciente. Se usar esse dente que ficou lindo nela, no seu Benedito, vazio. Não sei qual a distância bisigomática do seu Benedito. Não sei qual a altura do terço inferior da face dele. Mas sei que o seu Benedito guarda essa proporcionalidade e ela guarda essa proporcionalidade. Agora, se eu conseguir adequar essa proporcionalidade para ela, o resultado dela vai ser legal. Né? Então, foi assim as firmas de dentes. Né? Olha, quanto mais sorriso rosa a gente mostra, né, pior fica o caso. Esteticamente falando, fica uma coisa feia. Tanto para total como para removível. Muitos dos slides que estão aqui não são de removível. Mas as removíveis também têm a base cor-de-rosa que, se ficar aparecendo, fica feia. É igualzinho a parte, né, desdentada da removível, é uma prótese total, né? É uma prótese acrílico com dente artificial montado sobre ela, né? É igualzinho. O mesmo raciocínio que a gente usa para prótese total, a gente usa para tela metaloplástica da prótese parcial removível. Feitas as marcações, né? Para você ver. Então, você escolhe, você está atendendo o paciente na frente, faz as marcações e manda para o laboratório, né, entregar. Quando o laboratório entrega, ó, fomos nós que escolhemos isso. Tá? Então, eu provo. Para que serve a sessão de prova dos dentes artificiais na boca do paciente? Para verificar se a escolha minha foi feliz ou não. Aqui, ó, a escolha não foi feliz. Se eu terminar essa dentadura, quem olhar na boca desse paciente vai falar: dentadura nova, hein, seu Zé? Quer dizer, ficou um negócio feio, em desequilíbrio. Não está harmônico com o rosto do paciente. Mas eu escolhi, olhei, mediu e escolheu errado. Não tem problema nenhum. Né? Agora, na realidade, a gente usa a prova exatamente para isso. Não para dizer que agora Inês é morta, né? Olha lá, agora Inês é morta. Quem sabe a história da Inês, né? Rainha portuguesa lá que só virou rainha depois de morta, né? Lá em Coimbra, em Portugal, na Fonte dos Amores. Quem é descendente de português conhece a história. Tá? Eu tive a oportunidade de estar na Universidade de Coimbra, daí fomos conhecer. Essa é a Ana, minha esposa. Tudo tem solução, ainda que para resolver tenhamos que repetir. Eu tive um professor de prótese, saudoso já, falecido, Dr. Rui Brunetti. O que ele falava? Que prótese é a divina arte da repetição. Você faz, olha, não ficou bom, faz de novo. Preparo, moldagem, é fazer sempre a mesma coisa. Tá? Olha aqui, esse era o caso inicial. O que a gente fez? Trocamos os dentes. Laboratório, tira tudo isso aqui e monta de novo. Tá? Olha a altura que está a linha de sorriso dele aqui. O plano oclusal dele está muito baixo aqui. Eu preciso subir isso aqui. Esconder esse sorriso vermelho, né, cor-de-rosa. Né? Tem pessoas, né, que vocês conhecem. Por exemplo, a mãe da Cleo Pires, lá, como é que chama? A Glória Pires. Quando ela sorri, ela mostra a família Goulart lá, a Beth Goulart. Ela tem uma quantidade de sorriso vermelho que é um negócio absurdo. Então, nela, é como o dentão da Mônica. Falta, está fora de proporção. Então, tecnicamente, fazer uma dentadura para Beth Goulart deve ser um, né? Se ela precisar, o dentista vai ralar para conseguir dar estética. Por quê? Porque ela já não tem a estética com o dente dela. Tá? Aqui, ó. Isso aqui é dentado. Isso aqui não é dentadura. Imagine esse paciente perder os dentes e eu querer montar uma dentadura sobre essa quantidade de osso que ele tem. Isso aqui é tudo puxado. Se eu quiser colocar o dente, o tamanho do dente não cabe. Tem muito osso. Né? Então, a proporcionalidade não está mantida. Hoje, nós temos o recurso na harmonização orofacial. Usa o botox aqui para o lábio subir menos, diminui, né? Mais cirurgias periodontais, aumento de coroa, né? E depois põe laminados na frente. Tem uma série de recursos estéticos que visam fazer o quê? Devolver aquela proporcionalidade que o paciente nasceu sem.
Então, a harmonização orofacial não é só encher de botox, né? Dá para fazer um montão de coisa bacana, né? Agora, tudo isso baseado em ciência, né? Tem que saber o que está fazendo. Né? Olha o tamanho desse rebordo. Tem muito osso. Ah, mas a dentadura vai ficar jóia, ela vai parar. Ela vai parar, mas vai ficar feia para chuchu. Né? É uma coisa que não coaduna. Ou ela fica bonita ou ela fica retida. Como eu tenho uma quantidade muito grande de osso aqui, ó a quantidade que eu tenho aqui. Né? Tem uma técnica de prosthotal, né, visando a estética e melhorar essa proporcionalidade, que chama upper face, upper de aberto, face aberta, né? Upper, né, O que eu faço? A base da dentadura vem até a distal do canino. A base da dentadura vem até a distal do canino. Da distal do canino à distal do outro canino, eu deixo sem nada aqui, os dentes emergem de cima do rebordo. Quando eu levo na boca do paciente, fica desse jeito. Ó. Então não tem aquela camada de acrílico na frente. Eu consigo subir um pouquinho mais o dente e não tem a camada de acrílico fechando aquilo. Então não empurra o lábio para fora. Isso melhora a sobremaneira. Esse tipo de acabamento estético só para quem tem muito osso. Só para quem tem muito osso. Não dá para fazer em todos os casos. Né? Só o dentador não para na boca. Né? Quanto à cor, né? Quanto à cor, vamos do tamanho. As duas vistas aqui, ó, são da cidade do Porto, Portugal, né? Ó, isso aqui, 10 horas da manhã. Aqui, 6 horas da tarde, 7 horas da noite. Né? Quanto mais luz incide, né? Ou, dependendo da luz que incide, eu enxergo uma coisa. Dependendo da luz que incide, eu enxergo uma coisa. Então, quando eu vou selecionar a cor do meu paciente, eu tenho que tomar um cuidado. Lembra do disco de Newton? Né? As experiências que a gente fazia no colégio? O espectro da luz visível, as 7 cores do arco-íris. Quando eu movimento, eu vejo branco. Né? O princípio da televisão a cores. Né? Vou lá, ó. Na nossa televisão a cores, vinha aquela bolinha azul, vermelho e verde. E a mistura dessas cores vão dando as nuances, né? A gente enxerga na televisão a cores. Né? Os fabricantes montam, né, as escalas de cores dele. Né? Então tem uma coisa que é extremamente importante na hora de selecionar a cor. Eu não sei onde vocês estão agora. Se você tiver num ambiente que você possa escurecer o ambiente, é uma sala fechada, mais escuro, o efeito é bem bacana. Na aula, normalmente você está num ambiente escuro, luz apagada, e tem aquelas cortinas que escurecem para gente das aulas de slides, né? Então, se você conseguir ir para um ambiente escuro, você vai perceber nitidamente isso. Né? Então, olha lá. Eu tenho um dente, né? Ele é vendido numa boquinha de 6, eu escolho a 6, e tem uma determinada distância entre caninos, em curva, né? E a proporção entre os dentes em si. Tá? A cor vai, né? Desde um amarelo mais claro até um amarelo mais escuro. Quem conseguiu escurecer a sala, eu queria que ficasse olhando para essa gravura durante 30 segundos, firmando o olho, né? Você vai olhar direto nisso aqui, sem tirar o olho da gravura. Isso que eu estou fazendo, ó. Agora, quanto mais escuro, mais legal de você ver. Então, o que você está olhando? Um coração vermelho. Né? Então, você fica o tempo inteiro olhando. Fica olhando, fica olhando, fica olhando. Mais um pouquinho. Força a vista nele. Força bastante a vista nele. Tá? Se você estiver num ambiente escuro, o efeito vai ser mais legal. Tá? O que você enxergou agora, a hora que eu mudei o... Alguém chegou a ver ou não? Deu para fazer? Alguém percebeu o efeito ou não? Dá um retorno aí para mim, moçada. Ovo? Oi, professor. Deu para perceber ou não? O efeito? Está em um ambiente escuro ou não? Opa. Eu não consegui, professor, porque eu não estou no ambiente muito claro. Tá. No claro, realmente não dá para perceber. Mas tudo isso para dizer o seguinte, né? Que quando você vai selecionar a cor, você não pode ficar olhando o dente do paciente. Você olha para o dente do paciente,
e ver a cor, mais ou menos com a cor é A2. Você pega a escala da Vita, pega o dentinho A2 e leva a boca do paciente para conferir. Se você levar a escala inteira na boca do paciente, você não vai acertar a cor. Porque a nossa retina cansa. Na medida que você está olhando, o efeito de gravação disso, né, esse do vermelho. Normalmente, quando você está num ambiente bem escuro, você fica olhando para o coração o tempo inteiro. Quando muda a quantidade de luz, você vai enxergar o mesmo coração da cor verde. Então, você vai falar que o coração é verde. Então, ora ele é vermelho, ora ele é verde. Se você cansar a vista, isso vai acontecer na seleção dos dentes artificiais. Luz natural, né? A sombra, luz natural, a sombra. A luz do refletor já interfere na seleção da cor. Então, linhas de referência, prospecto do fabricante, bom senso, você vai ter um resultado estético satisfatório. Tá? Aí, ó, uma outra vista, né? Opa, deixa eu voltar aqui, do Porto. Pessoal, então, essas aulas teóricas nossas nós estamos encerrando aqui. A partir do dia 3 de novembro, daqui a 2 semanas, nós começamos a clínica com as turmas. Hoje está saindo a divisão das turmas direitinho, vamos fazer lá. E vocês já vão crescendo o olho nos pacientes para a prótese. Né? Vai ser corrido? Vai ser corrido, mas a gente vai tirar de letra, eu tenho certeza disso. Bom, qualquer coisa que vocês precisem, dá um toque no celular, no WhatsApp, que a gente vai se falando. Bom? Eu posto isso aqui lá no EVA também. A aula está gravada também. Bom? Tá bom, professor. Muito obrigada pela aula. Um abração para vocês. Até bom resto de semana, né? Agora não é final de semana ainda, hoje é quarta. A gente dava aula na sexta. Tá? Beijão pra Tá bom, vocês. professor. Obrigada, professor. Tchau. Tchau.